Queridos wine lovers, estamos aqui presentes para mais um episódio do Meia Rolha Cast. Eu, Daniel Branco, comigo, Pedro Neves. Olá pessoal, bem-vindos novamente. Vamos a isso. Ao meu lado, o Diogo Frade. Boas, malta. Bem-vindos a mais um episódio. Vamos a isso, meus queridos. Hoje temos na presença Augusto Lopes, aqui connosco na mesa, com um currículo invejável. Exato. Okay. Invejável no bom sentido. No bom sentido, claro. Já percorreu aí meio mundo. Obrigado. Hotelaria, restauração e vinhos, portanto temos aqui muito assunto para falar, não é? E como é óbvio, temos que abrir este episódio com uma garrafa, claro, e encher estes copos da shot. Claro, vamos a isso. Vamos. E, bom, o Augusto achas que vale a pena de cantar? Não vale a pena de cantar? Podes oxigenar com alguma delicadeza, por favor. Claro. E é isso. Yes. E Augusto pode já, enquanto o Diogo abre, pode falar um pouco, talvez, aí desse... Sim, isto é uma descoberta completamente acidental. E isto surgiu por intermédio da senhora, que é a minha vizinha, e foi minha mediadora de seguros. Não é atualmente, portanto, mas temos uma ótima relação, é tudo uma questão comercial, eu consegui condições melhores com os meus seguros, claro. De saúde e de vida. E entretanto, o pai da senhora tem umas vinhas na região do Tejo. Não me levem a mal, eu não vos vou dizer exatamente onde, porque isso era estar aqui a retirar sigilo a algo que me é muito precioso, e iria vilipendiar também a privacidade quer do senhor, quer da senhora. Claro. Portanto, o pai da Filipa é faz isto por carolice, mas faz isto com um carinho e um amor tão grande, que a Filipa, quando descobriu que eu trabalhava com o vinho, fez questão de me oferecer uma amostra desse vinho. Com um rótulo completamente artesanal, feito por ela, e eles na prática usam o vinho para consumo familiar, e ela depois, em ocasiões especiais, oferta os vinhos aos seus clientes na sua agência de seguros. Eu quando abri a primeira amostra eu fiquei muito surpreendido com a qualidade e com o prazer que o vinho me transmitiu. Era um vinho térmico, com elevado grau alcoólico, tinha salvo erro 14,5 graus de álcool. Por favor, faz favor de provar. Faz questão que sejas tu a provar, então foste tu que abriste o vinho, foste tu que oxigenaste o vinho. E o vinho impressionou-me de tal forma que eu voltei a falar com a Filipa e pedi-lhe que o pai me vendesse 6 garrafas de vinho. E então o senhor amavelmente cedeu-me 6 garrafas de vinho sem me cobrar um cêntimo. Ok. Dessas 6 amostras, esta foi a única colheita de 2017 que ele me ofereceu, que para mim também é uma novidade absoluta. Resumindo e concluindo, o senhor trata das vinhas como se de um jardim se tratassem. Todos os dias o senhor vai para a vinha. Ele produz por ano 700 litros de vinho tinto e 200 litros de vinho branco, e tem sensivelmente 3 hectares de vinha. E basicamente isto é um teste que eu estou a fazer porque na minha cabeça está... e atenção, ele produz isto num registro completamente legal, ok? Completamente legalizado, apesar de não comercializar o vinho, mas ele respeita todos os trâmites legais de produção e periodicamente, portanto, recorre à CVR da região. As castas disto é Alicante Boucher, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional e Syrah. Portanto, é um lote. E é engraçado que eles chamam a isto Quinta do Juízo, ok? Não sei se é juízo de consciência, juízo de ajuizar ou de juízo de portar-te bem. Exato. Ou mal, não é? Mas é isso. Eu acho isto muito curioso porque nós estamos a falar de conhecimento empírico, de experiência e portanto... Isto para mim é romantizar o vinho, isto para mim é que é vinho, na sua essência, no sentido de que estamos a falar de uma pessoa que talvez já seja octogenário
e que faz isto há décadas. E só faz ali. E conhece melhor que ninguém as suas vinhas e o seu terroir. De referir que a idade média das vinhas ronda entre castas brancas e castas tintas, entre videiras, que dão castas brancas e castas tintas. Eu penso que a idade média, se a memória não me atraiçoa, são 25, 30 anos. Ok? A idade das vinhas. Temos um brinde então a isso? Com certeza. Augusto, mais uma vez, obrigado. À nossa, impecável. À nossa. À nossa. É um gosto. E uma curiosidade para o pessoal de casa, não é? Esse vinho ele não tem rótulo. É mesmo uma coisa extremamente artesanal. Exatamente. Não, completamente. Assim. E vocês vão se aperceber que o vinho vai transformar-se no copo com o tempo, com a oxigenação, com a conversa. E é curioso que eu, por acaso, no nariz até noei aqui, até registrei já aqui uma nuance subtil de Brettanomyces, mas a fruta está cá. Eu só meti o vinho no nariz. Tem complexidade. Tem sim. Então isto é Cabernet, Alicante? Cabernet Sauvignon, Alicante Pichet, Syrah, Touriga Nacional. Eu ponho um bocadinho de azeitona no nariz. Também. Está cá, sem dúvida nenhuma. Tipo balsâmico. Balsâmico. Também, sem dúvida. Sentem a frescura do vinho. Sim. E o mentolado, a energia que o vinho nos dá no nariz. Este vinho... Sim, ele é vibrante no nariz. Ele é... 6 anos de vida. Excelente. Também está aqui um bocadinho fumado. Toca um bocado de fumado também. Que eu aprecio bastante. E... Bom, eu vou começar com uma pergunta. Dá-lhe. Augusto, há alguns aninhos atrás, nós numa viagem até Santarém, estávamos a falar e você compartilhou um pouco da tua trajetória, inclusive fora do país. Sim, certo. Tiveste já à frente de bares na Ásia, não é isso? Não. Na Ásia, basicamente a minha última experiência internacional foi na Ásia. Portanto, foi meio ano, eu na altura tinha uma namorada e então nós decidimos, quando eu vim de França, decidimos ir para a Ásia. Portanto, passar uma temporada na Ásia. Passámos lá mais ou menos 6 meses. Partimos em busca de trabalho. Eu acabei por fazer algumas consultorias. Fiz uma consultoria para um restaurante que é o Che Gado Gado, que é um dos melhores restaurantes de Bali e é propriedade do governador de Bali. E fiz um trabalho também de consultoria para um grupo de investidores italianos que têm vilas. É muito comum ali em Bali, em termos de alojamento, se encontrar com facilidade boutique hotels. E depois há o conceito de vilas, okay, que aqui em Portugal não é muito comum. Sim. E até talvez na Europa. E de maneira que fiz esse trabalho para os italianos, fiz esse trabalho para o Che Gado Gado. Cheguei ainda a passar umas semanas na Malásia, ainda visitei Singapura. E ao fim de meio ano ainda cheguei, eu tive quase que por uma nesga a estabelecer uma relação contratual de trabalho para a posição de diretor de comidas e bebidas para um grupo de hotéis de luxo e de boutique, porque ali de facto existe muito esse conceito, porque também existe um forte mercado que o procura. E o grupo é australiano, é grupo propriedade de um senhor australiano, que é o Karma Kandara. E andámos ali em negociações, as coisas estiveram quase, mas não aconteceram. Confesso que eu, quando regressei a Portugal, até vim um pouco contrariado, porque eu gostei muito daquilo. E gostei muito de lá estar e vivi ali, sem dúvida nenhuma, com uma qualidade de vida tremenda. Eu alugava uma scooter de 125 cm3 e pagava $60 por mês. Pagavas o litro de gasolina a 30 cêntimos. Portanto, a Indonésia é produtor de petróleo, portanto, é um dos maiores produtores de petróleo e é também o maior país muçulmano do mundo e é um arquipélago que tem mais de 15 mil ilhas. Portanto, como vocês devem imaginar, é um país de difícil gestão.
Pois, portanto, sendo que a ilha de Bali é predominantemente hindu. Okay? Até há poucos anos esta parte nem uma mesquita lá tinhas. Agora, com a questão nas últimas décadas da procura turística que a ilha registou, houve muita mão de obra que convergiu das outras ilhas muçulmanas, e então já começas a ter mesquitas, e etc. Mas gostei muito, foi uma experiência muito válida. E continuando nesse assunto, assim, como é que você na altura viu, quando chegou lá, a abertura do país para bebidas alcoólicas, em especial o vinho, e o que sabe sobre hoje em dia com relação a isso? Primeiro, é muito complicado, é muito complicado o negócio do vinho, ou melhor, o negócio do álcool, porque nós estamos a falar de um país muçulmano, sim, com cargas alfandegárias brutais. Portanto, aquilo que tu pagas por uma garrafa de vinho, talvez 85% sejam impostos, ok? Alfandegários. Há 3 mensagens importantes que tu tens que considerar quando chegas ali. Aliás, essas mensagens estão explícitas, bem claras e óbvias. Eu acho que até um cego consegue ler, porque aquilo não são letras garrafais, aquilo são quase que autênticos outdoors. Primeira coisa, avisam-te logo à chegada que o tráfico de droga é penalizado com pena de morte. Portanto, segundo ponto, não te recomendam a conduzir automóvel ou motos caso sejas uma pessoa muito verde nessa matéria, porque o trânsito é completamente anárquico. E depois, muito cuidado à ingestão de espirituosos, porque há muito álcool falsificado, não é contrabandeado, é falsificado, adulterado, e há muitos turistas que morrem à conta desse consumo de álcool. Registrei que cheguei a visitar uma adega com capitais indonésios e chilenos, portanto há outros investimentos lá a decorrer em matéria do vinho. Não é um sítio propriamente ideal para a produção de vinho, mas eles fazem. É bom aquele mosto que eles importam da Austrália, ou uva que eles importam da Austrália e vinificam lá. Eu lembro-me que nós bebíamos um vinho formidável, que era o Oddfellows, que se a memória não me falha era um Shiraz, e era maravilhoso o vinho, mas era caro. Ok, pai, nós não podíamos estar a pagar sensivelmente $40 por uma garrafa de vinho todos os dias, não é? Portanto, tinhas que ir para vinhos mais baratos e locais. E eu lembro que nós de vez em quando bebíamos um vinho tinto que na prática cheirava e sabia a mercuriocromo. Mas pronto, era o que havia, e tanto eu como ela éramos e somos amantes do vinho, portanto era uma forma de satisfazermos a nossa vontade. Sim. Outra coisa importante a realçar é que esse produtor que nós visitámos à adega, com quem conversámos, o nome daquilo acho que é Eitan, se a memória não me traiçoou, e os gajos produzem um espumante que é formidável naquela região, naquela ilha. Portanto, que é o Eitan, H-A-T-T-E-N, se a memória não me falha. E aquilo era muito bom, muito bem feito. Faz-me lembrar um pouco, faço aqui uma analogia com a qualidade dos espumantes que são produzidos no Brasil, sabes? Portanto, é surpreendente, e tem isto em comum, não é? Eu penso que o Brasil é mais para espumantes do que propriamente para vinhos tranquilos. Isso sem dúvida nenhuma. Mas apesar de que agora, nos últimos tempos, até... Não, há um aprimoramento, é um processo de aprimoramento. A questão do Brasil, eu penso que é o começo. Poucas pessoas. Antigamente só tinham 2 regiões produtoras, agora já tem mais. Sim, claro, e delimitadas e regulamentadas, e de referir que eu, quando estive no Brasil, ali na região da Campânia, a Moët Chandon já lá estava desde a década de 70, portanto, alguma coisa esta casa de champanhe identificou, que percebeu que talvez valesse a pena. Exato. E a Miolo comprou o negócio à Moët Chandon, portanto aquilo agora é Miolo. Só ver como é. Eu agora não me recordo o nome da marca, mas era
Dalma, qualquer coisa assim, mas o espumante era agradável e não era caro. E não era caro. Bom, era agradável. O melhor que eu provei foram dois. Um chama-se Estrela, muito bom, e o outro chama-se Almadém, será que era Almadém? Casa Valduga. Pois, Valduga também tinha uma produção ali próxima, assim. E depois do lado uruguaio tinhas ali a bodega Cerro Chapéu, que pertence ao maior produtor de vinho uruguaio, que são os gajos. Whatever. Não, que me perdoem, mas quem conhece Cerro Chapéu sabe de quem é que eu estou a falar. Já são tantos países, né, Augusto? Tantos países, tanta experiência. É difícil armazenar tudo. Às vezes é complicado, sabes? Um motor em perra. Claro, em perra. Grande Augusto, nós também fomos ao longo destes tempos, também já é uma amizade com alguns anos, fomos partilhando um bocado a visão sobre a hotelaria em Portugal, e tu que estiveste lá fora, acho que podíamos fazer aqui uma pequena análise do que é que tens vindo estes anos todos que trabalhaste como na área da distribuição. Qual é a tua análise sobre a área da restauração em Portugal? Tu achas que está num processo evolutivo, mas para o lado certo, ou achas que isto é assim uma emergência descontrolada e que está a aparecer muita coisa, mas que às vezes parece muita coisa sem sentido, e portanto isso depois também pode ser prejudicial para o próprio mercado, quer para quem trabalha, quer também para o consumidor que procura às vezes espaços da restauração? Muito bem. Eu em Portugal tive muitas más experiências e tive algumas boas experiências, mas contam-se pelos dedos de uma mão as boas experiências de restauração e hotelaria que eu tive em Portugal, ok? Portanto, e acredita que tive algumas. E a minha ideia, e sendo eu à época um profissional que na prática aprendeu com a velha guarda e vem de um conceito restaurativo clássico, conservador, old fashion, ok? Perdão por esta redundância toda, e foi isso que de facto me apaixonou na área da restauração. Entretanto, ao longo dos anos e das décadas, sem dúvida nenhuma que eu constato uma decadência, portanto, evidente. De referir, perdão. Muito evidente. Não, muito óbvio, portanto, mas o nosso país e esta questão, bem, vamos lá ver, eu não estava ligado à parte da produção, estava ligado a tudo aquilo que está relacionado com a linha de vanguarda que é a parte de sala e parte de bar. E de facto Portugal é um país que em termos de serviço é péssimo, sempre foi, continua a ser, e penso que não vai ter melhoras, enquanto as pessoas pensarem que ao estarem a prestar um serviço em Portugal estão a fazer um favor às pessoas que procuram por esse serviço. Isso é um grande ponto que estás a tocar. Aliás, estes são estudos, portanto, sim. Eu tenho inclusivamente um livro muito interessante sobre isto, que resulta de um estudo que até à época, salvo erro, foi solicitado por um Instituto Governamental Português, isto tem 20 anos ou mais de 20 anos, é uma entidade internacional e está lá tudo explícito. Portanto, nós estamos a falar de um estudo que se calhar já deve ter para aí 25, 30 anos. Mas está completamente atualizado. Augusto, tu que já estiveste em muitos países, não achas que isso é um mindset muito português? É, sem dúvida, é cultural, claro. É cultural. Eu acho que até é preconceito. Sim. E acha que isso muda, Augusto? Essa questão dificilmente, cultural. Quando nós falamos de questões culturais, nós falamos de hábitos. Sim. Os hábitos não se mudam. Os hábitos não se mudam. As coisas têm mudado, vá lá. O pouco que têm mudado resulta de pessoas que basicamente tiveram o mundo. Ou são pessoas que, independentemente de não terem tido mundo, leram muito, estudaram muito em Portugal e resolveram fazer algo diferente. E conseguem atingir os seus propósitos, mas é com muito esforço e dedicação, com muito trabalho. Completamente. Mas há aí alguns bons exemplos. Agora, de facto, que haja consciência disto.
95% dos negócios de restauração que se iniciam em Portugal duram menos de 5 anos ou menos de 3 anos. Aquilo nem passa ao dead valley, não é? Portanto, há um processo de gestão que é intitulado de dead valley, que basicamente acontece entre o 3º ano de vida e o 5º ano de vida da empresa. E isto são estudos científicos, sim, provados e recomprovados várias vezes pelo mundo fora. Se uma empresa consegue ultrapassar o dead valley, tem quase 100% de probabilidade de resistir e de sobreviver. Okay? Sendo que o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, 95% das empresas nem chegam ao dead valley, empresas de restauração. Portanto, eu que vejo muito na restauração, infelizmente, principalmente na restauração, aliás, maioritariamente na restauração de rua, é que baseiam muito o sucesso do negócio em ordenados fracos, em ordenados baixos ordenados e uma carga horária absurda. Ou seja, para além do ordenado ser baixo, a pessoa trabalha imensas horas sem receber. Portanto, mais barato ainda fica. E eu acho que uma vez até comentei contigo a situação que hoje em dia, se tu quiseres abrir uma farmácia, aliás, já há muitos anos esta parte, se quiseres abrir uma farmácia, precisas de um técnico farmacêutico para abrir essa farmácia. Então, porque é que uma pessoa, visto que nós também estamos, ao fim e ao cabo, também é saúde pública, porque se um restaurante não for gerido e se nós não respeitarmos as regras mínimas da HACCP, também podemos pôr a vida de alguém em risco. Claro, então, porque é que quando se abrem restaurantes não se é exigido um técnico na área da restauração com formação certificada? Porque o que acontece muitas vezes, e nós sabemos aqui, é que há uma pessoa, acorda de manhã, olha, vou abrir um restaurante. E às vezes nem faz mínima ideia do que é preciso. De todo o processo. Só tem o dinheiro para investir, mas nem sequer sabe que são precisos frios, é preciso um chão próprio na cozinha. Um exemplo simples, chão próprio na cozinha para um antiderrapante, que não se pode pôr outra coisa que não azulejos na parede da cozinha, para fácil limpeza. Portanto, são uma data de coisas que... E o mais importante de tudo, mão de obra qualificada. Sim, por causa da questão das alergénicos, cada vez existem mais, para não matar alguém, porque é do que estamos a falar. Exatamente. Um empregado que não esteja com formação de vida pode matar uma pessoa. É a verdade, é a realidade. E como eu, por acaso, a experiência que tive foi mais em restaurantes de rua, senti sempre um bocado isso, que era a chamada a tesão do mijo, que é as pessoas queriam abrir um restaurante, é a tesão do mijo de abrir um restaurante, porque também as pessoas erroneamente olham para um restaurante cheio e acham que aquilo é uma mina de fazer dinheiro, quando a pessoa se calhar está ali a casa cheia, mas chega ao final do dia e muitas vezes perdeu dinheiro para ter a casa aberta. E por isso é que acho que também houve esta efervescência de restaurantes e de pessoas a querer abrir restaurantes, muitas delas sem mínima noção do que é que estão a fazer, exatamente porque olham para um restaurante cheio e pensam, isto deve ser só faturar, e na realidade não é. E acho que isso aí deveria haver também um interesse governamental para que esta área fosse mais regrada, ou seja, para que houvesse regras para entrar no mercado, para que houvesse regras para abrir um restaurante, para que houvesse regras de contratação de staff, ou seja, criar aqui os parâmetros do jogo, porque existe a lei, a gente sabe, mas depois existe tudo o backstage que acontece que não... Mas também, essa é a minha opinião, grande parte do que acontece de ruim é porque não há uma fiscalização a séria. Há órgãos que deveriam fazer a fiscalização, mas não fazem uma fiscalização como deve ser. Eu trabalhei num sítio por muito tempo e nunca vi nenhuma fiscalização na minha vida. Também sabemos que existem influências, coisas. Sim, sabemos disso, né? Mas, por exemplo, eu acho que por aí também já deveria começar, não é? E por aí se vê como está tudo um bocadinho podre, tudo o que vem por trás, não é? Exato. A verdade é essa. Uma coisa que tu também sempre fizeste bem foi o teu trabalho, estava a comentar isso no carro com o Daniel, foi o teu trabalho como comercial, trabalhaste muitos anos como comercial, e de facto aquilo que eu sempre disse do teu trabalho é que tu eras aquele comercial que sabia quando é que devia aparecer e o que é que devia apresentar a um cliente. Acho que isso hoje em dia é raro. E os timings certos. É mais importante. Porque o que acontece muitas vezes é os vendedores tentam vender
mas nem sequer fazem uma leitura prévia do conceito do cliente que vão falar e, portanto, muitas vezes apresentam vinhos que não fazem sentido nenhum para aquele conceito. E uma coisa que eu sempre vi em ti foi que sempre, em qualquer sítio onde eu trabalhava, e houve muitas vezes que mudava de trabalho, muitas vezes, portanto, o conceito também mudava. 8 vezes em um mês. Tá, eu já estou igual o Diogo. É porque de facto estavas muito satisfeito no sítio onde estavas. Não era isso é um exemplo. Não, mas é engraçado só desculpa interromper. Força, faz favor. Eu brigava com ele quando ele fazia, pá, não vou ficar lá e não sei o quê, pá, não faças isso. Já estás a ficar igual. Tô quase. Claro. Se eu trocar esse agora, o próximo que eu vou começar na semana que vem, aliás, nessa semana, já viro o Diogo 2. Claro, completamente. Mas eu compreendo, já disse várias vezes, compreendo perfeitamente porque eu passei pelo mesmo. Não, há coisas que são intoleráveis. Mas passando à frente, continua com... Não, e estava-te a dizer que de facto acho que também na área comercial também é preciso esse profissionalismo. No outro dia, foi uma comercial muito querida, muito não simpática. Nomes, não vou dizer até porque não me lembro. Lembras? Não lembro. E que, ou seja, uma comercial que não sabia abrir a garrafa de vinho. Portanto, eu vi que ela estava com dificuldades a manejar o saca-rolhas e que tinha um texto decorado, ou seja, ela mesma admitiu que tinha começado aquilo há uma semana ou duas. Pois. E eu acho que isso é... eu dou muito mérito a quem quer começar na área e como é óbvio, todos nós começamos por algum lado e não nascemos ensinados. Mas, de facto, acho que para ser comercial também é preciso ter uma certa sensibilidade e acho que ser comercial, sobretudo, por exemplo, na área de vinhos, eu acho que é o resultado de uma carreira, que foi o que tu fizeste. Ou seja, tu para chegar a comercial fizeste uma carreira no serviço que é fundamental para tu saberes ler o outro lado. Ou seja, tu quando vais ter com o sommelier, tu consegues ler a linguagem que ele está a te transmitir porque já lá estiveste no lugar dele. E muitas vezes eu cheguei, tu sabes disso, cheguei a ir a entrevistas como comercial. Eu nunca fui para trabalhar na comercial e diziam-me sempre assim, mas você não tem experiência nenhuma como comercial. Eu dizia, pois não tenho, mas eu tenho experiência como sommelier. Eu sei entrar num restaurante e sei falar com a pessoa que lá está. E perceber as necessidades, isso tudo que é muito importante, não é? E eu lembro muitos não percebem isso. E eu lembro-me que tu, quando a gente se conheceu na Taberna Fina, que de facto, apresentavas os vinhos ali sempre na mousse. O projeto era uma coisa embrionária, estava a começar e, portanto, acho que era fundamental a seleção de vinhos. Eu, na altura, também tinha pouca experiência, tinha acabado de tirar o curso de escansão. E agradeço-te a ajuda na altura que me deste, porque, de facto, foi essencial no começo de um projeto ter um acompanhamento de um comercial que não me quisesse encher a despensa, ou seja, que quisesse realmente vender produto que acrescentasse valor ao conceito. E, portanto, acho que também gostava que partilhasse um bocadinho essa tua decisão de saída na área comercial, da área de serviço e depois então enverdaste pela área comercial. Eu considero que, e é engraçado, porque vocês não sabem disso, e antes de mais quero também agradecer as tuas amáveis palavras relativamente às considerações que fizeste acerca do meu desempenho profissional, e foi por esta via que depois nós desenvolvemos uma grande amizade e graças a Deus é com orgulho que o afirmo e muita honra, és dos meus melhores amigos, portanto, e isso para mim é uma satisfação enorme. Eu tenho consciência que, e atenção, eu digo isto com modéstia, e sem vaidade, e isto não é falsa modéstia, ok? Nem querer aqui ser mais ou menos que os outros. A minha luta é comigo mesma, é diária, e eu simplesmente quero ser melhor do que aquilo que fui ontem. Não é ser melhor que ninguém ou pior que ninguém. Agora é assim, eu sou muito bom naquilo que faço, ok? E depois, como eu trabalhei para os americanos e para os ingleses e trabalhei também para os italianos, eu adquiri certos hábitos que, quando eu depois regressei ao nosso país, eu até tive alguma dificuldade de adaptação, porque já não estava muito sincronizado nesta frequência que aqui nós vivemos. Isto é um contrassenso tremendo, mas mais uma vez vai reforçar aquela questão da restauração. Eu tive uma vantagem,
na prática, porque eu funcionei ao contrário. Ou seja, eu adquiri conhecimento prático com muita experiência e depois acabei por estudar. Ok, basicamente, eu deixei de estudar cedo. Eu deixei de estudar cedo, pai, com 15 anos. Fiz um actric no 8º ano. Fartei-me daquilo. Houve razões para isso. O sonho da minha vida era ser jogador de futebol. Okay. Somos dois. 2, 3? Esse era o sonho da minha vida. E os meus pais nunca me permitiram tal. E eu vou aqui junto de vós hoje, vou partilhar uma coisa contigo, convosco, pouca gente sabe disso, mas isto é verdade. Portanto, a família da parte, eu nasci em Lisboa, mas a família da parte da minha mãe foi toda nascida no Estoril e é toda dali. Portanto, nascidos em casa, etc. E foi ali que eu fui criado. O meu pai é alentejano, e a família da parte do meu pai é de Monforte, portanto, mas tudo gente com ligações à terra, portanto. E o que é que acontece? Próximo da casa dos meus avós, onde eu fui criado, na minha infância, havia um ringue de futebol na Galiza, por cima de São João de Estoril, um ringue de hóquei em patins, onde nós íamos jogar futebol em miúdos. E nós éramos todos loucos pela bola, nós passávamos o dia a jogar a bola. E, entretanto, ali próximo de nós morava a família do Carlos Xavier, do Pedro Xavier, o Carlos Xavier que jogou no Sporting. E de vez em quando eles entravam ali em torneios e tal, e às vezes nós estávamos a jogar ali à bola e eles estavam a ver e não sei o quê. E então houve um dia que o Carlos Xavier me quis levar ao Sporting aos treinos de captação. Eu tinha 8 ou 9 anos de idade, só que os meus pais não me deixaram. Mas passando à frente, pronto. Isto eu nunca aceitei isto muito bem e até gerou em mim alguma revolta daí. Talvez isto não é uma desculpa, porque nós temos que ser responsabilizados pelas consequências dos nossos atos. Pronto, eu deixei de estudar cedo e comecei a trabalhar cedo porque queria ter autonomia. Pronto, a minha cabeça mudou ali radicalmente. Adiante. Portanto, eu comecei a trabalhar relativamente cedo, adquiri essa experiência toda, tive bons profissionais, trabalhei num grande restaurante francês que se fazia e praticava a cozinha tradicional francesa à séria, com um serviço de excelência. Eu saí daí, depois fui para o Hotel Albatroz, excelente, das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida em termos profissionais. E eu tenho um orgulho tremendo e uma honra, porque eu adoro lá ir comer, e chego lá e ainda lá estão grande parte dos meus ex-colegas a trabalhar. O que eu quero dizer com isto é que para esta gente uma boa casa, que pensa, que sabe de restauração, que vai lá aprender o que é gestão de recursos humanos, não é? Porque isto nós falamos de relação, o contacto com o público é feito de relações humanas. Exatamente. E de facto chegar ali e ver aquelas pessoas e a qualidade do serviço, da gastronomia, tudo, isto é encantador, é charme, é luxo, não é? Sim. E esta experiência que eu tive em termos de serviço com grandes mestres, tiro aqui o chapéu ao Francisco Teixeira, que era o maître do hotel na altura do Albatroz, ao Pedro Carvalho, no restaurante francês onde eu trabalhei no La Cocagne, que era um conceito maravilhoso, alto fine dining. Depois uma experiência maravilhosa na Ritz-Carlton na Penhalonga, adorei trabalhar lá, deixei lá bons amigos e ótimos colegas. Depois na Princess Cruise Lines também foi uma ótima experiência. E o que é que acontece? Ou seja, eu na prática trabalhei com dos melhores profissionais do mundo em termos de pastelaria, de cozinha, de sala, de vinhos. Ponto. Portanto, e não só em Portugal, né? E não só em Portugal. Portanto, dá-te mais background e mais visão. Exatamente. Portanto, o que é que acontece com isto? Eu só tinha a obrigação de aprender e reter conhecimento. Claro. Não é? Portanto, e é essa bagagem. Isso é o mínimo, não é? Claro. E é essa bagagem que eu adquiri e a consciência que eu tenho absoluta das necessidades que vocês têm como sommeliers, como compradores de um espaço de restauração baseado na rua ou baseado numa unidade hoteleira. Claro. Portanto, eu tenho plena consciência das dificuldades do mercado. Ou seja, das dificuldades criadas pela cadeia de valor do mercado do vinho e que ainda não consegue corresponder às expectativas daquilo que são os clientes. E isto é muito contraditório porque nós estamos a falar de um país que é o 11º maior produtor de vinho do mundo,
temos uma das empresas vitivinícolas que mais dinheiro fatura ao ano, que é a Sograp. E reconhecida, inclusivamente, internacionalmente. Sim. Movimenta uma média, talvez, 200 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, de faturação ao ano. E, no entanto, a cadeia de valor, em termos genéricos falando, daquilo que é o negócio do vinho em Portugal, é péssimo, é horrível. É pessimamente mal trabalhada. É tudo uma cambada de amadores, para não dizer pior. Portanto, por acaso, uma coisa que tu fazias e que é fulcral para o trabalho de um sommelier, e hoje em dia é raro o comercial que me faz isto, que é tão simples quanto isto, avisar a alteração do ano de colheita. Exato. Tu eras um gajo que mudava o ano de colheita, mandavas-me um e-mail a dizer: atenção, a partir desta data o ano deste vinho vai passar a ser X. E um gajo chegava e tinha tempo de alterar a carta. Muitas vezes eu vejo-me o vinho chegar ao restaurante e o ano já está errado. Ou seja, se o cliente for aquele cliente picuinhas, que pode ser, também tem esse direito. E já era isso que eu ia falar, tem o direito. Que é ver lá na carta 2017. Sim. Mas eu estou-me a apresentar o 2018. Exato. Claro. E já agora aproveito também, eu sou um indivíduo que parte do princípio, desde sempre na minha vida, porque eu também fui educado assim, não é? Portanto, eu venho de uma família de trabalho, com um nome completamente limpo a todos os níveis, e, portanto, eu penso que o trabalho deve falar por nós. São as nossas ações que dizem quem nós somos. Ponto, acabou. Não, as palavras, valem o que valem. Portanto, aliás, há quem diga que houve outrora alguém que afirmou que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Portanto, e o que é que acontece? Eu hoje vou puxar dos meus galões, porque isto é a verdade. E relativamente a este trabalho que é constatado pelo Diogo e que me deixa muito lisonjeado, e ainda por acaso, engraçado, a semana passada tive uns minutos longos ao telefone com uma pessoa de quem eu gosto muito, o Tiago Paulo da Garrafeira Estado de Alma, e ele por acaso fez exatamente o mesmo, um elogio similar ao teu acerca da minha pessoa, e é uma pessoa que eu gosto muito dele, acho, é um indivíduo que gosto de conversar com ele e acho-lhe piada, e tenho amizade por ele, genuína. E pouca gente sabe disto, porque agora outros eventualmente recolhem os louros, mas eu tenho um gosto imenso e uma honra tremenda, e hoje vou afirmar isto aqui, que eu fiz parte de uma equipa em que contribuiu para aquilo que é hoje o sítio que mais vinho vende em Portugal, que é o Je ne sais quoi, e pouca gente sabe disso. Portanto, ou seja, eu estive envolvido naquele projeto na sua gênese. Portanto, sim. Eu tive a planta à minha frente, portanto, do projeto. E de maneira que quando certas e determinadas pessoas tomaram as rédeas do destino do espaço, que é um espaço maravilhoso e que eu pessoalmente gosto, e a pessoa que o idealizou é um indivíduo que sabe aquilo que de facto faz, aquilo já estava em velocidade de cruzeiro. Sim. E eu vou deixar aqui esta ressalva, que é uma coisa que me surpreende muito numa casa deste nível, e na altura que nós estávamos a fazer o trabalho de consultoria, que envolvia várias vertentes, com o grupo Je ne sais quoi, com o Je ne sais quoi Avenida, melhor dizendo, é que quando os clientes chegavam ali e queriam um vinho, não faltava vinho. E hoje é uma coisa que me choca, que eu já lá fui jantar por 2 vezes e faço 2 pedidos de vinho e não tinha o vinho que eu queria. E há um conjunto de pessoas, minhas amigas, que já lá foram e aconteceu o mesmo e relataram o mesmo. Portanto, isso, na minha ótica, não se admite num espaço de luxo. Claro, portanto, claro. Não se admite. Mas basicamente é isso. Queria-te fazer uma pergunta. Tu achas que, e tu que já viajaste pelo mundo, tu achas que é possível uma pessoa servir luxo sem viver luxo? Ou seja, é possível... Claro que não. Claro que não. Claro que não. Diogo, vamos lá ver uma coisa. Eu trabalhei tu tens que ser educado. A etiqueta
educa-se. Tu podes... Bem, eu, graças a Deus, quando era miúdo, e pauto-me por isso, eu fui muito bem educado. E depois, claro que adquiri conhecimentos devido à minha carreira profissional de etiqueta e de protocolo, porque fui obrigado a isso. Claro. Tiveste logo contacto, não é? Exatamente. Desde Sim, novo. desde miúdo. Eu estudei 4 anos num colégio católico. Pois. Portanto, nas férias grandes da escola, eu tinha uma senhora que cuidava de mim e me educava. Não era uma preceptora, mas era a senhora Dona Antónia, que Deus tenha a alma dela em paz e descanse. E, portanto, eu, em tenra idade, fui educado a saber estar à mesa e a saber me comportar perante adultos e uma série de coisas. Portanto, agora, o que é que acontece? Eu digo isto não, eu percebo o que é que tu estás a dizer perfeitamente e tens toda a razão nisso. Só para que vocês saibam. Quando eu trabalhei na Princess Cruise Lines, e os americanos jantam cedo. Portanto, o período de jantar começava às 17h30, para sermos mais precisos. E depois, portanto, 17 horas briefing, as portas do restaurante abriam às 17h30. E o último pedido, portanto, ia para a malta de sala, toda a gente comia à carta. Ok? Portanto, eu jantava à carta nos barcos. Ok? Pelo menos naquele barco. E era à época o maior barco de cruzeiro do mundo, que era o Grand Princess. Tinha saído para o mar há pouco tempo. Portanto, nós estamos a falar que em termos de capacidade entre passageiros e tripulação, estamos a falar de 5.500 pessoas. Só o Queen Mary II é que era maior, mas em termos de tonelagem, não em termos de capacidade de passageiros. Atenção. Passageiros e tripulantes. Okay? Mas desculpa que eu interrompi. Não, é que eu falaste isso e até é bacana, porque a empresa, eu também trabalhei em navio, e a empresa que eu trabalhei não deixava a gente nem olhar pro menu dos guests, dos passageiros. Nós tínhamos o restaurante do staff e comíamos o que estava lá. Pois. Yeah. É engraçado estás a dizer. Não vale a pena estar a falar o nome da empresa, mas que eu passei por imensos restaurantes e nós não provávamos isso. Não tenho medo de processo, mano. E passei por imensos restaurantes. E lá está. A palavra luxo, hoje em dia, acho que quando se banaliza algo, perde valor. E hoje em dia, todos os restaurantes querem se associar ao luxo. É engraçado, é que depois... Mas não sabem o que é luxo. Não, porque depois é assim, eu passei por muitos restaurantes em que... E o luxo não passa só por ostentação, desculpa-te. É muito mais do que isso. Aliás, ostentação não tem nada a ver com luxo, na minha opinião. Eu considero, desculpem só uma parte, comercialmente, se eu quisesse pegar neste vinho que nós estamos a beber, eu estou a amar o vinho, mais uma vez está a corresponder à minha expectativa. Muito bom mesmo. Isto é luxo para mim. Uhum. Mas eu depois explico porquê. Continua, desculpa lá. Não, e portanto, eu passei por muitos restaurantes que vendiam a ideia de luxo, a concepção de luxo aos clientes. Mas depois as pessoas que lá trabalhavam não tinham acesso sequer a provar o menu. Exato. Então que raio de luxo é esse que se um cliente perguntar o que é que sabe o prato X, ficas... sabe... Mas isso é geral. Isso é geral. Uma coisa até... Mas eu trabalhei num conceito asiático, imagina isto, em que tinha 90 pratos, 4 cozinhas diferentes asiáticas, portanto tinha chinesa, japonesa, tailandesa e... sul-coreana? Não, Vietnam... Não, é chinesa, indiana, é isso, chinesa, indiana, japonesa e tailandesa. E tinha 90 e qualquer coisa pratos e não se provava nada. Às vezes condimentos e molhos que eu nem fazia a mais pequena ideia o que é que sabiam. Então, mas isso é um erro de gestão. Porque imagina, os empregados estão ali na linha de frente, são vendedores. Não é? Como é que você vai vender uma coisa se você não sabe aquilo que você está vendendo? Pois. Não, e o mais engraçado quando o cliente me pedia assim, olha, faça-me aqui um pairing com este prato. E eu depois pensava assim para mim, pois, se soubesse o que o prato sabia. Exato. Tem que fazer por semelhança. Sim. Não é? Por saber mais ou menos o que é que ele sabe e os vinhos que tens mais conhecimento, né? Mas fazer mais ou menos um pé. Eu acho que isso é um erro de gestão e isso aplica-se em toda a esfera aqui em Portugal. Sim. Eu honestamente, aqui isso reina. Basicamente só pega uma pessoa, contrata, põe lá às vezes nem fardadão. Né? Traz uma camisa de casa. Te vira, entendeu?
Já te deu emprego, agora o resto é contigo. Lá está outra vertente importante que agora tu estás a ficar, que é a questão da aparência, da higiene e da limpeza. Portanto, bem, eu de vez em quando assisto a coisas que fico completamente chocado, não é? E independentemente de tudo, mas isto lá está, parte da educação de cada um, e eu felizmente fui muito educado com a ter cuidado com a minha aparência, com a minha higiene, com a minha limpeza, claro. Aí deu que me sentasse à mesa em casa sem lavar as mãos e levava logo uma corrida em osso e não começava a comer enquanto não fosse lavar as mãos. Mas... Ouviu, Diogo? Mas é isto, portanto, é tudo um contrassenso neste país. Tudo isto é uma anormalidade. É verdade. Entendes? É uma anormalidade dentro daquilo que é a normalidade. Pois. Sim. Portanto, eu por acaso, graças a Deus, onde janto, lamentável. Tenho uma casa de banho mesmo ao lado e, portanto, antes de jantar vou lavar os dedos. Vou lavar só os dedos. Não, mas depois e tenho um balneário condizente para poder ir lavar os dedos, que também faço depois da refeição. Claro. Não é com o segredo do jantar. Completamente. Agora, essa questão que o Augusto falou é verdade. Uma anormalidade se tornou normal. Pois é isso. Não, mas o normal é esta normalidade. É regra. Mas também muito isto é paradoxal, mas é real. Lamentavelmente para mal dos nossos pecados. Mas também muito por culpa da classe. Porque as pessoas também são coniventes com este tipo de... Ou seja, se nós tivéssemos uma classe unida, por exemplo, como a gente já falou até em off, a questão dos cozinheiros, que eles são muito mais unidos que a malta de sala. Isso é verdade. Se as pessoas que trabalham como empregados de mesa fossem pessoas unidas e de facto partilhassem as dores da profissão e dissessem, desculpa lá, isto aqui desta linha a gente não desce. A gente não aceita trabalhar num sítio em que não há um balneário em condições, não aceita trabalhar num sítio em que não nos dão uma farda em condições. Exato. Essas coisas deixavam de acontecer. O problema é que, lá está, eu trabalhei em sítios que muitas pessoas queixavam-se, mas depois havia sempre aquele que dava a cara para se queixar e os outros todos escondiam-se atrás. Mas atenção, mas isso é muito típico do português. Muita atenção a isso. O português gosta sempre de incentivar um terceiro a tomar a coragem num propósito que a ele lhe falta. Pois. Eu até vou partilhar isto contigo, que faz parte de um livro que eu por acaso gosto muito daquilo, e acho que o indivíduo tem um sentido de humor muito inteligente, que é o Pedro Buxerri Mendes, que é o gajo que foi membro de júri daquela história da música, que é o ídolo, não sei qual já não me recordo o nome exatamente do programa, há 20 anos atrás e tal, e o gajo, acho que o gajo é diretor de programas da SIC Radical, etc. E esse livro do gajo, a história deste livro é muito engraçado. Foi um dos grandes amores da minha vida, foi esta miúda, quando eu tinha 20 anos de idade, que era a Sandra. E a Sandra, conhecendo muito bem, a Sandra era doutorada em Sociologia, era uma miúda brilhante, e ainda é, que ela deve estar aí, algures viva e sã, se Deus quiser. E ela, conhecendo o meu caráter e a minha personalidade muito bem, como é óbvio, ela ofereceu-me esse livro, primeira edição. Aliás, minto, ela falou-me desse livro, mostrou-me o livro e disse, está aqui para tu leres, mas acredita que eu nunca... ou melhor, acreditem, eu nunca peguei naquilo para ler. E entretanto, o que é que aconteceu? Há coisa de meia dúzia de meses, talvez menos, fui à FNAC e por acaso encontrei o livro, estava lá disponível, e eles só tinham um exemplar, e eu numa outra loja, eu comprei, encomendei, no dia a seguir fui lá buscá-lo. E o gajo tem uma passagem que eu vou partilhar com vocês sobre isto mesmo que nós estamos agora a afirmar. A questão o português é corajoso, mas é com o cabedal dos outros. Isto é um bocadinho como as matilhas de etnias, não é? Ou seja, aquilo que for, em conjunto, ou a ação e a motivação das multidões, não é? Portanto, agindo em bloco, aquilo vai tudo, não é? Mas depois, quando são isolados, quando estão sós, são os cobardolas. E esta é a realidade do nosso povo, por muito que me custa afirmar isto. Mas é assim, gosta sempre de incentivar o outro a ir para os cornos, para os cornos do touro. Mas depois, se aquilo correr mal, esquece. Percebes? Ou seja, é a ação contrária à de um grupo de forcados. O grupo de forcados vai apoiar o forcado que se atirou para a cabeça do touro. Não, aqui os portugueses não. Eles atiram, de forma geral falando, atiram-te para a cabeça do touro, mas depois esquece. Aguenta-te. Depois aguenta-te. Para a bancada. Claro, muita atenção a isso. Muita atenção a isso. O nosso povo tem muitas virtudes, mas tem defeitos muito
muito graves, mesmo. Por isso é que nós somos aquilo que somos. Por acaso nós passamos por algo parecido. Como organização e país. A gente já sofreu isso na pele, eu e o Pedro, em às vezes reuniões de trabalho, quer dizer, as pessoas todas partilhavam da mesma dor. Eu ou ele falávamos do problema e depois quando o responsável, o dono do restaurante perguntava, calavam-se todos. Calavam-se todos. E nós éramos os dois. E a gente até uma vez em off, quer dizer, depois sem o dono do restaurante, desculpem lá, vocês a partir de hoje não se venham mais cá a queixar que isto é assim ou assado. Quer dizer, vocês queixam-se, mas depois quando é a altura de falar, claro, todo mundo ficam todos calados. É típico. Aliás, só há e todos vocês sabem que eu sou sportinguista, amo o meu clube e sou um gajo que sempre fui, serei para o Bruno Carvalho, sempre. E entretanto... Tinha que haver algum defeito no Augusto. E entretanto, só há uma questão, eu já cheguei a essa conclusão. Aliás, não é só uma, são 3. O falecido António Oliveira Salazar tinha o princípio dos 3 Fs, não é? Sim. Eu não sei, não me recordo exatamente a sequência qual era, mas pronto, vou dizer isto de forma aleatória. É o fado, o futebol e Fátima. Exatamente. Ok, mas pronto, eu retiro aqui o futebol e vou ser mais específico. Isto é o fado, é Fátima e é o Benfica. Portanto, Fátima movimenta multidões. O fado também movimenta muita gente. Fico claro entre nós, que eu detesto fado, porque detesto. E o meu pai era maluco por fado. Eu detesto aquilo, acho aquilo deprimente. E isto também reflete-se muito a nossa cultura. Eu só estive uma vez numa casa de fados. Foi quando eu trabalhei para os italianos. Porque veio cá o representante da casa Guido Berluca, que é só um dos melhores espumantes do mundo, e que nós representávamos e trabalhávamos com ele, e o senhor era maluco por fado. Fosga-se, nós tivemos que ir com o homem a uma casa de fado da Alfama. Eu fiquei doente com aquilo. Fosga-se, vocês não imaginam o sacrifício que eu fiz. Pois. E depois há a questão do Benfica, que é uma tristeza, e é lamentável. Como é que é aí? É isto. Portanto, isto é um povo que só se movimenta por influência de 3 fatores, que são estes. Portanto, tens o que tens. E isto reflete-se em todas as áreas da nossa sociedade. Para o bem e para o mal é assim. E acho que está na hora de partilharmos o teu novo projeto, o teu novo... a marca. É verdade, a tua marca. A marca, sem dúvida. Mas antes disso, quero deixar claro, o Benfica é o maior. Cuidado. Mas é verdade. As opiniões são o que são. Portanto, cada um é dono das suas. Exatamente. E este projeto surgiu... Érico, consegues por aí... este teu projeto surgiu a partir do quê? Qual foi a ideia que teve... O Wine Club, não é? Exatamente. Yeah. Isto é assim. Em 2014, como está ali mencionado no nosso logotipo, eu, o Manuel Moreira, o Francisco, e o José Figueiredo, tudo pessoas que eu considero muito no mundo do vinho, resolvemos criar uma grupeta de prova para provarmos 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, vinho às cegas. E então aquilo tinha e tem um ritual específico. Ou seja, havia um tema. Primeiro ponto, só provávamos vinhos estrangeiros, porque nós não provávamos e bebíamos vinho, nós de facto estudávamos o vinho. E o que é que acontece? A coisa foi-se desenvolvendo. Posso-vos dizer que tivemos, nas nossas provas, pessoas bastante interessantes do mundo do vinho em Portugal, muita gente interessante. Mesmo, e a todos eles um bem-aja e um grande abraço, porque era gente, e é gente extremamente válida
e séria, que é muito importante, que é muito importante realçar isto. Opa, e entretanto, eu dá muitos anos a esta parte que ando a pensar em ter alguma coisa, desenvolver alguma coisa minha com o meu cunho. Então, por carolice, solicitei a um amigo meu que desenhasse um logotipo. Um grande obrigado ao Luciano Urpia, que é um dos meus melhores amigos, é teu compatriota, e teu compatriota aí também, e é um gajo, pá, uma pessoa excepcional, e o gajo criou-me o logotipo. E amei. E basicamente esta marca já está salvaguardada, está registada, foi registada há sensivelmente 12 meses. E com isto eu quero criar uma empresa. Portanto, quero criar uma empresa de importação, distribuição, comercialização, formação, consultoria e mais umas coisas. Basicamente isto é mas completamente fora do mainstream. Portanto, o meu sócio nesta ideia, que não é empresa, é uma ideia, ok? É o Emmanuel Valéry Laville, que é um dos meus melhores, é um dos meus melhores amigos, um dos grandes seres humanos que eu conheci, não desfazendo nada nem ninguém, nos últimos anos, e que eu tenho o privilégio de o ter como meu amigo. E esta ideia também começou porque eu, enquanto funcionário da última empresa onde trabalhei, da penúltima empresa onde trabalhei, eu fui abordado muitas vezes, e talvez isto também é sinónimo do trabalho que eu desenvolvia. As pessoas recomendavam o meu nome a produtores internacionais. Vocês não imaginam a quantidade de e-mails e solicitações que eu recebi nos últimos anos de produtores para representar os vinhos deles, e alguns portugueses também. E então isto andou, deixei andar isto em banho-maria durante algum tempo, até que, porque vicissitudes da minha vida profissional, o desânimo de trabalhar para os outros em Portugal, a mentalidade pequena desta gente, traiçoeira, eu senti-me traído numa empresa, portanto, completamente traído, por uma razão muito óbvia, e que eu tenho provas disso. Portanto, eu entrei numa empresa a recibos verdes que estava completamente falida, tinha saído um processo de insolvência, com 172 credores às costas. Não sei como é que eles fizeram isso, mas pronto. E então eu comecei na empresa a recibos verdes, e eu fiz o mercado desta empresa em Lisboa. E não só o mercado, depois também beberam muito do meu conhecimento, e vice-versa, eu também bebi muito conhecimento do outro parte. E eu fartei. Depois tive aqui uma última experiência no último ano, o Diogo sabe disto, eu sofri um acidente de trabalho, tenho as costas, a minha lombar sagrada, está toda destruída. Portanto, eu estou aqui com vocês e já estou com dores. Portanto, estou a ficar inquieto por causa disso. E o que é que acontece? Portanto, eu ainda esta semana vou ter que ir ao médico, etc., ando em tratamentos, eu não posso fazer esforços. Ou seja, os meus esforços têm que ser muito bem geridos, em termos, pronto, whatever, não interessa, passando à frente, fartei-me. E então, agarrando naquilo que é os bons amigos que eu tenho e os contactos que eu tenho, a minha base de dados e o respeito que os meus clientes têm pelo meu trabalho e os meus amigos, eu estou com extrema vontade de meter isto em andamento. Portanto, tenho algumas coisas, aliás, eu estou num registro pro bono, portanto, isto é a marca, a ajudar um grande amigo meu, tu já provaste o vinho. Grande vinho. Grande vinho. Para mim... Podemos falar aqui o nome? Podes à vontade. É o Grumete, é um vinho do Douro. Aquilo é uma Douro coisa... Superior. Douro Superior. Uma vinha em frente à Quinta de Valmião. Portanto, já falaste disso, acho. Falei disso com vocês, partilhei com vocês. Um vinho fora de série. Aquilo é uma coisa brutal. Um vinho sem madeira, mas com frescura, com fruta, com complexidade. Uma coisa, dá aí 20-0 a muita coisa que se calhar se vende às vezes o dobro do preço. Exato. Aquilo não... esquece. Não há hipótese.
Obrigado. E aliás, eu já estou, e tu sabes disso, ansioso para começar a trabalhar com isso. Sim. De facto, acho que... E sabes que é um produto que te vai levar muito à porta a todos os níveis. Para qualquer pessoa como vocês que trabalha com seriedade nesta área. Por acaso estava com esperanças que ias trazer uma dessas que eu queria que eles experimentassem. Pois, eu pensei nisso, mas meus queridos, estou sem amostras. Pronto. Portanto, e o Luís, que é o meu grande amigo. Também não vai faltar oportunidade. Não, vamos ter oportunidade, sem dúvida. Exato. Aliás, eu vou fazer questão de vos visitar a ambos, Pedro, e a ti também, Daniel, para fazer a apresentação desse vinho pessoal. Eu começo no meu novo trabalho depois da manhã. Ótimo, sim. Depois da manhã, já está. Formidável. Bem, como os copos estão vazios, vamos aqui então para o vinho. Porque eu vim da nossa patrocínio. Já, com certeza. Aqui da nossa parceria. É o António Saramago, não é? Exatamente. E entretanto aproveito para fazer aqui uma recolha de opinião junto de vocês. O que é que acharam dessa amostra? Gostei bastante. Eu gostei, mas foge um pouco a característica ali da região, não é? É completamente diferente. E porquê? O caso do lote. E porquê? O caso do lote. Também. Porquê? Porque o vinho faz-se na vinha. Exato. Isto é um trabalho empírico. O senhor trata das vinhas como se de um jardim fosse... Eu adorei, honestamente. Eu vou ser honesto, eu não sou muito fã de vinhos do Tejo. Sim, e mas, compreendo porquê. Aliás, vinhos tintos. Vinhos tintos. Os vinhos brancos são até agora o Fernão Pires, eu penso que é uma região que devia trabalhar melhor o Fernão Pires e tem tudo para isso. Exato. O Fernão Pires de vinhas velhas, o Fernão Pires de vinhas novas, o Fernão Pires de vinhas velhas consegue dar vinhos muito interessantes, interessantes. E eu gosto da casta. E aquilo que me choca, lá está, mais uma vez vamos falar da ambiguidade portuguesa, quer dizer, se a memória não me atraiçoa, e corrijam-me se eu estiver errado, o Fernão Pires na Bairrada é a Maria Gomes. Ou seja, a Maria Gomes na Bairrada é a maior. Na Península de Setúbal, no Alentejo, no Tejo, em Lisboa, é uma mal amada. Isto é uma estupidez. Quer dizer, é uma coisa... Eu não entendo isto, entendem? Não é? Quando há provas que indiciam exatamente o contrário. Até é uma casta bem interessante, quando bem trabalhada. Claro. Não é? Agora eu sou também completamente contra a questão daquela produção de vinhos que contraria completamente as características do território. Isso para mim não é nada. Claro. Okay? Mas eu interrompi-te. Sim, não, mas não, eu estava a dizer, eu se provasse isso a cegas, até quando o Augusto disse que era do Tejo, claro, eu não chegava lá de certeza absoluta. Não, eu ia aqui, Bairrada, exatamente. Tem ali muita característica da Bairrada. E eu até pensei assim, falei, bom, o Augusto falou Tejo, deve ser uma pegadinha. Deve ser aqui uma coisa só para... Só uma parte tinha no início. Quando ele oxigenou, foi buscar muito mais fruta. Exato. Não, eu quando provei, parecia que estava a provar um vinho com aquela complexidade da Bairrada, porque eu notei também aquele bretezinho. Sem dúvida, e até por causa disso até parece um coto do Rhône. Alguns cotos do Rhône conservadores. Adorei o vinho, fora de ser. Eu adorei. Pronto, toda a gente sabe, não é segredo, a minha região preferida já sabemos. É a Bairrada. E fez de lembrar, e eu pensei assim, falei, bom, acho que o Augusto está de brincadeira aqui, que é a nossa cara, isso não deve ser do Tejo. Desculpa. Não, de todo é Tejo mesmo. E é de uma área do Tejo, de uma zona do Tejo, nada nobre para a produção de vinhos. Nada nobre. Há muita produção de vinho ali, mas é de qualidade relativa, e muito granela, etc. Portanto, isto prova que há vinho bom e mau em toda a parte. É verdade. Depende, lá está, tudo depende da vontade do homem. Exatamente. Do cuidado. Aqui temos o António Saramago, que isto foi uma parceria da Vinalda. Obrigado por este vinho. Isto é uma parceria da Vinalda. Este vinho foi... Aliás, até se o Eric puder colocar na tela aqui o Instagram da Vinalda. Este vinho foi o resultado da parceria. Aqui vamos ter o vinho do António Saramago. O António Saramago ainda estávamos em off a falar, que é um dos grandes enólogos portugueses. Tem sido aqui uma pequena curiosidade para quem lá em casa não sabe. António Saramago foi adegueiro do José Maria da Fonseca durante 48 anos. Portanto, é uma pessoa com enorme conhecimento. Trabalha aqui um vinho da Península de Setúbal. Vamos ter um Alicante Boucher com Touriga Nacional e com estágio em barricas. Nota-se assim uma ligeira tosta, um ligeiro fumo no vinho. E aconselho lá em casa, um reserva 2020, aconselho lá em casa de facto a procurarem este vinho, experimentarem, porque de facto ele está também muito equilibrado, fruta, tosta, mas é fresco. Portanto, não é um vinho assim pesado e acho que é bastante agradável. Com certeza. E afinal dela tem aí uma
uma seleção de espirituosos também excelente, não é? Além dos vinhos, exato. Além dos vinhos, aí para os colegas sim, para os sommeliers, exato, para os sommeliers, os colegas que acompanham a gente, escolhe vinhos para restaurantes, exato, os consultores e esse pessoal todo, acho que tem ali que dar uma olhada no portfólio no catálogo deles, porque realmente é algo sensacional. Aliás, tem até ali um rum tá ali atrás no cenário. Que é da Madeira, não é? E o Charish, pronto. Licor de poejo. Descobrimos aí o licor de poejo. Nós pensávamos que era gin, mas exato, afinal era licor de poejo. Sim. Então, e a Vinalda, que é a maior distribuidora, maior não, a mais antiga distribuidora. 76 anos. 76 já fez. 76 já fez, é verdade. No programa passado eu falei 75, fui corrigido já aqui na hora. Pum, não é 75, é 76. Eu falei, ok, tá bom. Fez aniversário ontem. Mas pronto. É isso aí. Um grande obrigado lá, pessoal da Vinalda, por essa parceria na terceira temporada. E o vinho é bom. Eu gosto muito deste senhor. O António Saramago é um senhor. Eu acho interessante aqui é um dos grandes senhores do vinho em Portugal, sem dúvida nenhuma. E talvez não tenha ainda obtido o reconhecimento que merece. É verdade. Mas isto é muito comum também aqui no feudo que nós habitamos. Mas desculpa interromper, mas agora que tocou nesse assunto é até interessante. Eu acho que os pequenos produtores agora também estão conseguindo o seu destaque no mercado. Tem. Porque porque eles estão começando a ver que o investir na publicidade não é besteira. É algo que vale a pena. Não, de todo, mas tu tens que fazer uma análise, SWOT correta e adequada, não é? Sim. Tu tens que fazer ali a questão dos 4 P's, tens que fazê-la muito bem. Aquilo que eu penso é que há de facto gente a fazer um bom trabalho, a quererem se pautar pela diferença. Mas continuo a constatar o seguinte: todos os dias ou todas as semanas aparecem novas marcas no mercado, novos rótulos no mercado, que aquilo não traz nada de novo. É mais do mesmo. A única coisa que muda é o rótulo. Aliás, e tu sabes bem como é que as coisas se fazem, portanto os rótulos aparecem, mas aquilo é tudo do mesmo gajo e é chapa 5. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? De facto, é um contrassenso tremendo. Nós produzimos os 2 melhores vinhos fortificados do mundo. Ou dois dos melhores vinhos fortificados do mundo, porque depois há o Jerez, depois há o Moscato de Rotterglen, depois há o Vin de Constância, depois há os Marsalas. Mas estes grandes vinhos, deste conjunto de grandes vinhos fortificados do mundo, nós produzimos 2 deles, que é o vinho da Madeira, o vinho do Porto, e também vamos colocar aqui o Moscatel de Setúbal também, mas o Moscatel, este trabalho com o Moscatel já encontras com extrema qualidade em alguns países do mundo, em Itália, em França. Achas que não merece também o seu destaque? Vamos lá ver uma coisa. É muito importante a existência de massa crítica. Tu estás a falar de um vinho que não tem massa crítica. Okay? Nós temos e eu saúdo, quer a Câmara Municipal de Oeiras, quer agora a Câmara Municipal de Cascais, com aquilo basicamente é um trabalho de preservação de um património. Ok. Mas vinho de Carcavelos não existe. Portanto, tu há uns anos atrás tinhas talvez quando o vinho de Carcavelos estava no seu auge, talvez tinhas ali umas 10, 12 quintas a produzir vinho de Carcavelos. Sendo que, mais uma vez, vamos constatar aqui um paradoxo, que é grande parte da delimitação está no Concelho de Cascais e não no Concelho de Oeiras, não é? Mas foi de facto a Câmara Municipal de Oeiras que tomou as rédeas, a iniciativa de tentar preservar este património. Eu li num livro com muitos anos sobre o vinho, que é o grande livro do vinho, eu que me perdoem porque eu não me recordo o nome dos autores, mas é um livro muito bem feito. E foi-me recomendado há 20 e tal anos atrás, quando eu trabalhava no Lac Ocagne, pelo meu maître de hotel, pelo Pedro Carvalho, porque ele já tinha percebido que eu tinha interesse nos vinhos.
E na prática a receita enológica do vinho de Carcavelos não tem nada a ver com a receita enológica que agora é praticada. Portanto, é uma coisa completamente... Não é? Lá está mais uma ambiguidade, não é? O vinho de Carcavelos não era envelhecido em barricas novas de carvalho francês, tanorias de Bordeaux, não é? Aquilo era em grandes balseiros. Ok. Portanto, esta é a realidade. E isso mudou por algum motivo? Não sei, porque... não sei. Portanto, nós quando queremos, não é? E vou aqui buscar a analogia como termo de comparação. O vinho da Madeira e o vinho do Porto. Toda a gente sabe o que é uma pipa de vinho do Porto, não é? Salvo erro, são 550 litros, não é? Se a memória não me falha. Portanto, e é aquilo. Para fazeres aquilo é aquele recipiente, assim, mais ou menos. Depois há os balseiros para outra vertente. Aquecer. Portanto, para mim isto é uma pequena adulteração, para o melhor e para o pior, daquilo que era feito antigamente, não é? Tanto que, inclusivamente, a Câmara Municipal de Oeiras tem na sua posse uns quantos balseiros e eles tentaram recuperá-los. Acho que os desmancharam, mas quando foram para os voltar a montar, os gajos não conseguiram ligar as peças no puzzle. Ficou sobrando peça. Acho que aquilo sobrava peças ou as peças não encaixavam umas nas outras. Eu acho que eles perceberam que de facto é por ali que passa a essência, não é? Foi. Agora, e é assim, tu para fazeres este tipo de trabalho tu tens de ter tanoeiros. Não são carpinteiros. Claro. É diferente. São tanoeiros, é diferente. Mais uma vez, eu vou fazer aqui uma comparação estúpida. Isto faz lembrar um pouco aquela pastelaria que vende almoços, não é? Ou seja, não, é leitaria, pastelaria, snack bar, restaurante e wine bar, não é? Que é assim que as coisas... Fazemos tudo e não fazemos nada bem. Exatamente. É igual o pato, não é? Vendes toda a porcaria, fazes toda a porcaria, não faz nada direito. Mas não fazes nada direito. Exatamente. Agora que o vinho de facto tem qualidade, sem dúvida. E é isso. É isso. Por acaso não sabia. E é isso. Com muita pena minha. Augusto, queria só fazer aqui uma pergunta, voltando um bocadinho atrás, visto que passaste em tantos países em hotelaria e restauração, queria te perguntar qual é que foi o país que sentiste assim mais dificuldades no serviço, em pôr um serviço rigoroso, o país onde te sentiste um bocadinho mais dificuldades nesse Portugal. Pois, deve ser, né? Né? É. Olha que eu falei brincando. Sem dúvida. Eu vou-te dizer, e isto é uma coisa da qual me traz uma satisfação profissional. Eu, passado uma semana de estar no Grand Princess, eu fui abordado por um dos metros do hotel que me disse: Augusto, estou a gostar muito do teu trabalho. Estou de olho em ti. Passado uma semana. Uma semana. Tu ficaste quanto tempo a trabalhar nos cruzeiros? Foram mais ou menos 4 anos. Foi duro, não? Não, eu até tinha um horário bom, portanto, ao contrário daquilo que as pessoas pensam e dizem que aquilo é um trabalho de escravatura. Pois, eu falo isso. Tudo depende da tua performance. Ou seja, como tu falas, como nós estamos a falar de culturas, de meritocracia, não são culturas feudais de favores, de conivência, de compadrio. Eles querem pessoas que produzam, de facto. Pois. E não estão ali para prestar favores a ninguém. Eu não concordo a 100%, porque eu me considero um excelente profissional. Na altura dos cruzeiros, eu era um dos melhores que havia lá dentro. Até isso foi o próprio maître do restaurante que me falou. Mas trabalhava todos os dias, não tinha um dia de folga, tinha horas de folga. Isso quando não tinha drill. Não é? Sim. E... A questão das Munster Station e não sei o quê. Exatamente. As evacuações, principalmente no primeiro embarque. Sim, as evacuações, os salvamentos, exatamente. Etc. Sim. Então, para mim a experiência, como eu era solteiro e também não estava nem aí para nada, foi bom financeiramente, foi excelente. Um contrato de 6 meses e eu consegui ali financeiramente um bom numerário. Entretanto, em profissional, aprendi alguma coisa lá dentro e eu trabalhava a maior parte do tempo no restaurante de luxo do navio, onde tinha o jantar com o capitão e toda aquela coisa. E não saí com uma boa impressão
do trabalho a bordo. Não foi por falta de dedicação minha. Inclusive ganhei lá dentro muito reconhecimento e subi de posto rapidamente. E até foi depois disso fui buscar mais interesse. Foi quando eu decidi vir para Portugal. Porque uma das pessoas falou que eu tinha um bom futuro na restauração. E eu decidi investir nisso. Só à parte tu tens perfil para isso. Tens todo o perfil para isso. Não desfazendo nada nem ninguém. Sim, entretanto, a minha experiência a bordo não foi das melhores. Mas aí lá Eu também não sei se é por conta da empresa. Bem, porque você trabalhou para uma empresa americana. Vamos lá ver. Capitais, a empresa é inglesa, mas na altura tinha capitais americanos também envolvidos, por questões que agora não vou estar aqui a amassar com isso, mas eu trabalhei para uma das maiores companhias de barcos de cruzeiro do mundo. Das maiores e das melhores. E na altura estávamos a falar do melhor e do barco mais moderno que estava a flutuar. Eu tive esse privilégio. E mais, eu pelo menos ali havia essa cultura. Portanto, que é os chamados side jobs, que eles valorizam muito, que é o trabalho que tu fazes, entre aspas, de voluntariado para a comunidade. E se tu tens uma boa performance e alinhas a ajudar esta malta, eu tinha um horário santo, eu entrava às 11h30 da manhã, descansava à meia da tarde e saía às 21h30 para jantar quando encerrava o restaurante e comia à carta. Acabou. E este era o meu horário. E tinha um dia de descanso por semana. Agora tinha a cabine, partilhava a cabine com um gajo. E a casa de banho era partilhada com outra cabine. Agora eu lembro. Eu tenho uma boa história. Agora eu lembro-me perfeitamente, e depois tinha o moço filipino a quem eu pagava para me cuidar da minha cama e das minhas coisas. E eu tinha telefone, tinha televisão, tinha vídeo, nós tínhamos videoclube, tinhas casino, tinhas discoteca, tinhas e tinha ginásio, tinha jacuzzi, tinhas piscina, isto só para o staff. Só para o staff? Sim. Bem, na discoteca tu podias ir-te juntar com os clientes, na discoteca. Pelo menos à época era assim. E o que é que acontece? Eu tinha telefone, eu falava com a mãe dos meus filhos, com a minha mulher na altura, pelo telefone, portanto tinha da cabine, eu tinha telefone na cabine, comprava um cartão de chamadas e era uma chamada satélite e portanto, e de maneira que, eu de facto, meu querido, esta foi a minha experiência. Portanto, em termos logísticos da organização, aquilo que eu afirmo categoricamente vão lá aprender, aprender que aquela gente. Isso é verdade. Em termos de organização logística, aprender como é que se faz. Eu concordo 100%. Eu todos os dias mudava de uniforme, eu não trabalhava com o mesmo uniforme. Também eu. Todos os dias eu trocava de uniforme, tinha 7 uniformes. Se bem que eu pagava pagava a farda. Não, eu não pagava. Eu pagava. Era descontado $80. Depois, se eu quisesse trocar ou fazer algum ajuste, era mais $80. E porquê que decidiste sair da área dos cruzeiros? Porque eu só fui para os cruzeiros porque foi uma mania minha que eu quis fazer e a minha mulher na altura apoiou-me. A mãe dos meus filhos e pronto, eu fui. E já fui casado. Só que aquilo não me saía da cabeça. Queria experimentar aquilo e experimentei. Então podemos concluir que as piores experiências que tiveste foi mesmo cá em Portugal. Sem dúvida nenhuma. Tive boas experiências em Portugal. Volto a repetir. Amo o Hotel Albatroz. Amo a Penha Longa. Amei trabalhar para a Ritz-Carlton. Amei trabalhar para o La Cocagne. Conheci pessoas maravilhosas. Neste entretanto, se aqui me escapar alguém, eu endereço um pedido de desculpas. Mas de uma forma geral é isto. Portanto, e há uma coisa que me dá uma satisfação tremenda é eu sentir-me bem acolhido quando eu visito estes locais. Percebes? Sou muito bem tratado. Claro. Sabes o que é respeito? Claro. Entendes? E portanto, e há uma coisa que a vida me ensinou: nós nunca devemos tolerar que alguém nos falte ao respeito. Ou seja, somos nós que temos a responsabilidade de educar as pessoas na forma como elas se dirigem a nós. E portanto, impor os limites. E aqui nós temos que ter de facto muita cautela. Eu considero-me um cidadão do mundo. Eu graças a Deus, tenho um privilégio de... A vida deu-me esse privilégio de diariamente poder lidar com pessoas do mais alto extrato social do nosso país e internacionais,
do mais baixo extrato social, do meu nível social, profissões, etc. Portanto, entendes? E isso para mim é um privilégio. E ser respeitado por todos. Portanto, quem não me respeita não tem hipótese. E vou-vos dizer mais. Foi a idade que me... Claro. Que me acabou, isto é um pouco como o vinho, que me poliu. Sim. Claro. Porque eu, quando era miúdo, em termos de pancada, eu era um animal. Claro. Portanto, eu virava-me facilmente. Claro. Portanto, e atenção que eu não ando à pancada há mais de 30 anos. Mas eu não era flor que se cheirasse. Mas era tão bom andar. Era tão bom por andar isso é que há certos indivíduos que de vez em quando têm assim certas coisas comigo que eu até fico assim, percebes? Mudas de cor. Tenho que coisa porque eu sei daquilo que sou capaz, estás a entender? E portanto, mas isto foi uma mera à parte. De maneira que isto só para reforçar a ideia de que, de facto, nós às vezes, e aqui neste país especialmente, nós temos que educar as pessoas. As pessoas têm que ser educadas. Porque o português, de uma forma geral, é mal educado. Sem dúvida. É mal educado. Sem dúvida. Eu no passado sábado tive um jantar maravilhoso com um grupo de pessoas, primeiro, com uma pessoa na casa de uma pessoa que eu conheci a semana passada, num evento específico, não vou-vos dizer por uma questão de privacidade qual foi o evento, e nesse mesmo evento convidou-me para estar na casa dela num jantar de amigos. Ela fez questão que eu insistiu que eu estivesse presente. E o meu amigo Emanuel também foi convidado, mas o Emanuel por questões familiares, portanto o Emanuel está casado, é pai de 2 filhos e como ele diz, husband responsibilities, portanto fim de semana ele tem que estar com a família, tem as suas responsabilidades de marido. Também gostava de estar com a minha. E a forma como aquelas pessoas me acolheram, a conversa interessante, o civismo, e escutares daquelas pessoas, estamos a falar de malta internacional, todos estrangeiros, e que estão cá radicados, e a forma como eles falam do nosso país e gostam e sentem-se bem, eu compreendo porquê. Isto é um país pacífico, tem um clima maravilhoso, oferece segurança, circulas de uma forma geral em paz pelas nossas ruas. Quer tu queiras, quer não, agarras um avião 3 horas, não estás no centro da Europa, não é? Podes mais facilmente fazer isto, mas apanhas um avião, 2 horas e meia estás em França, 3 horas estás em Milão, 2 horas e meia estás em Londres, por aí fora. E pessoas, é engraçado, eu retive estas palavras da Maria, na zona onde ela mora, que é engraçado, ela está relacionada ao mercado imobiliário, uma miúda que viveu 23 anos no Texas, e é curioso ela afirmar assim, mas com um brilho nos olhos, que a zona onde ela mora, ela vai mudar aquilo. E eu assim, força, coragem e sorte. Mas é agir esta... Isto é mesmo American Style, estás a entender? Isto é mesmo, percebes? Tu achas que Portugal vai ganhar nos próximos anos com esta vinda de... Ou seja, eu acho que estas pessoas que vêm de fora, porque agora nos últimos anos têm havido muitos estrangeiros mudar-se para Portugal. Sim. Tu achas que isso vai trazer frutos? Ou seja, estas pessoas vão poder... Vai sem dúvida, se bem aproveitados. Ou seja, se não forem hostilizados. Okay? Porque esta gente é sempre bem-vinda. Ou seja, como diz o refrão de uma música do Zeca Afonso, seja bem-vindo quem vier por bem. E este deve ser o princípio, não é? Eu, quando abro as portas de minha casa para receber alguém, essa pessoa vai ter que se comportar nas tuas regras. Segundo as minhas regras. Com certeza. Ok? E se respeitar as minhas regras, vai ser garantidamente bem tratada. Isso eu concordo 100%. Portanto, se eu receber na minha casa, imagina, o Alfred Einstein, com certeza que eu vou querer tratá-lo bem, e vou querer acolhê-lo, e vou querer, não é? E vou querer que fique. Portanto, e que leve uma boa memória daquela vivência. Portanto, e eu penso que é isto que deve ser feito. Portanto, as pessoas com dinheiro que escolhem o nosso país para viver devem ser bem acolhidas. Ok? Claro. Mas esta questão do bom acolhimento não tem que implicar facilitismos. Claro. Não é? Agora,
quem não se adapta, meus queridos, que se faça a vida. E eu não estou só a falar destas pessoas que são pessoas com disponibilidade financeira ou escolhem o nosso país para se aposentarem, não se chatearem, viverem dos seus rendimentos e desfrutarem a vida, que é legítimo, não é? E andar a jogar golfe e a comer em bons restaurantes, ainda bem que o façam, e a passear, whatever, como para as pessoas que vêm trabalhar aqui. Pois. Não é? E que sejam de facto pessoas válidas. Mas essas pessoas válidas têm que ser aproveitadas, não é? Porque eu cada vez mais fico com a sensação que o sistema deste país é um sistema realmente viciado. Portanto, há aqui qualquer coisa que bloqueia o crescimento das pessoas e a melhoria da sua condição de vida, por muito que queiram e por muito que trabalhem. E eu, por mim, contra mim falo, porque sou testemunha disso. Claro. Portanto, parece que é uma corrida que nunca mais acaba. Agora essas pessoas, eu acho formidável, que tragam investimento, que criem novas ideias, que as solidifiquem, que até tentem mudar, eu até acho que até o ideal é que até tentem mudar alguns maus hábitos. Mindset diferente, coisas diferentes e que nos reeduquem de facto coisas que estão erradas, tentarem, mas lá isto funcionava assim e era melhor. Vamos tentar desta forma. Isto está tudo inventado. Tu tens ótimos benchmarks espalhados pelo mundo fora, completamente acessíveis. Queiras tu procurar e garantidamente que os irás encontrar. Portanto, meus queridos, a roda já foi inventada. Sim. Agora, daí ser algo que nos faz pensar em muita coisa. Não desiludamos, nós estamos num país onde os índices de corrupção são elevados, onde os níveis de compadrio são coisas completamente obscenas. Corrupção aqui tem? Não tem lá nada. Achava que não tinha. Nada. Tem? Compadrios, favores. Arroz de lavagante. Eu já senti. Peramanca branco. Já senti na pele o que é a questão dos padrinhos e dos compadrios. E atenção, e os gajos não olham a meios para atingir os fins, independentemente do bem que lhes tenhas feito. Muita atenção a isso. Claro. Portanto, mas, meus queridos, o karma existe. Isso, eu acredito. Eu também acredito nisso. E as coisas, meus queridos, que a gente planta, a gente colhe. Sem dúvida nenhuma. Mais cedo ou mais tarde, é uma a inevitabilidade. justiça não bate na mesa. Desculpa. Falha, tarda, mas não falha. É verdade, bem diz o povo, bem diz a sabedoria popular, que é uma ciência exata. A gente vai caminhando para o final do programa, ou do episódio, aliás. O Diogo tem aí uma pergunta secreta, que já não é mais secreta. Grande Augusto, se o mundo acabasse amanhã, qual era o vinho que tu escolhias para abrir agora? O último vinho. Imagina, chegava, tu sabias, aparecia assim na notícia, depois do arroz de lavagante, aparecia. Imagina você acorda, abre a janela assim, olha e vê dois sóis. Como é que fala? Como é que é o plural de sol? Sóis, né? Dois sóis na tua frente, só que um é o sol de verdade. E o outro é uma bola gigantesco que está vindo acabar com tudo. Muito bem. Vocês não sabem, mas o Diogo sabe disto perfeitamente. Eu sou um fã incondicional de champanhe. Eu amo champanhe. Para mim, é o expoente máximo do vinho, do refinamento, da elegância de tudo. Para mim é o auge. Representa a democracia do prazer. Okay? Eu gostei dessa frase. Agora, Vais meter lá no título, vais meter no título. Acho que vamos levar essa frase, a democracia do prazer. Representa a democracia do prazer. Eu bebia o meu Cabernet Sauvignon. Bebia o meu Cabernet Sauvignon italiano. Não vos vou dizer o que é. Brevemente saberão, mas bebia sem dúvida nenhuma o meu Cabernet Sauvignon. Por tudo aquilo que ele envolve, que é aquilo que envolve este vinho que está aqui. Tudo o que está por trás da feitura deste vinho. Então Augusto soltou um spoiler aí. E mais uma vez é aquela questão de eu sou um privilegiado. E cada vez me convenço mais que Deus só não me permite enriquecer porque se eu fosse rico eu já tinha morrido.
A sério, porque eu tenho tendência para me apaixonar pelas coisas boas da vida com alguma facilidade. E portanto talvez me tivesse perdido. E é isto que me mantém alinhado. Confesso-vos. É o struggle. Eu já, Deus não permite eu ser rico, porque senão esquece, mano. Minha cabeça é uma cena assim que... Tu se perdeste. tivesse dinheiro, acho que ia ser uma coisa maluca, completamente, sei lá. E atenção que eu até sou um indivíduo disciplinado, tu sabes disso. Sim. Disciplinado e organizado. Tu eras champanhe todos os dias, né? Esquece, mano. Claro. Uma garrafa todas as ao manhãs. almoço. E encher uma piscina de champanhe. Vocês já tiveram essa experiência? Tomar um pequeno almoço a beber champanhe. Reforço. Eu, por acaso, por acaso eu já. Tomar um grande pequeno almoço a beber champanhe com uma vista maravilhosa e na companhia de uma mulher bonita. Por acaso não. Meu Deus. Cara, não fala isso. Não, champanhe não. Deus. Tenho uma mulher ok. Uma mulher não foi com champanhe. É algo... Só faltava o champanhe. Só faltou É algo. Ok. Pronto. É algo digno. Mas sabe que vais levar agora em casa do mesmo jeito, né? Vai. Está explicado. Vai. Não, de facto é pena. É pena. Não. Olha o outro. Eu vou ficar quieto. Não vou falar nada. Não, de facto é pena não ter essa experiência mais vezes, que é fazer um pequeno almoço com champanhe. Não, isso é uma coisa maravilhosa. E só com o roupão, sabes? Só com o roupão. Só mesmo. Num terraço maravilhoso, especialmente com o mesmo mar. a Lorde, não? Com o mar. Ou com um cenário tipo a Lombardia em Itália, os Apeninos em Itália, ou aqui a nossa costa, o Guincho também. É uma coisa, é único. Assim, um cenário desses, graças a Deus já tive essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade num cenário desse, mas já tive a oportunidade de tomar um pequeno almoço com champanhe. E com uma mulher bonita, muito linda do meu lado. Claro. Olha. Claro. Exato. Acordares ao lado dela e fazes isto. Exato. Por acaso foi na bancada de casa mesmo, mas estava bom. Eu acho que isto merece um brinde. Merece, claro. Pedro Augusto, mais uma vez, um obrigado. A amizade, meus queridos. E grato pela partilha, pelo convite. Obrigado nós. Obrigado nós. Sim, obrigado. Aliás, nós já tentamos o Augusto aqui na segunda temporada, não foi? Ou na primeira? Sim, mas foi na altura em que, olha, tinha acabado de acontecer esse teu acidente. Pois foi. Exatamente. Tu estavas mesmo à rasca. Exatamente. Quando surgiu a hipótese do teu nome foi unânime e agradecido. Aliás, desde que a gente obrigado. falou do projeto, estavas já lá. Sinto-me. Já estavas marcado. Bem marcado. É verdade. Sinto-me um privilegiado por tal. E obrigado e fortuna para vocês todos. Bem merecem. Muito obrigado. As coisas assim. Sucesso no teu projeto. E é verdade. Estamos cá. Obrigado igualmente para vocês. Maltinha, vocês já sabem, né? Se quiserem aqui estes vinhos como o António Saramago reserva, Vinalda, ok? Não se esqueçam. Eric, podes pôr aí outra vez? Mas atenção que a Vinalda distribui para... não distribui em geral, não é? Sim, exatamente. Sim. Mas se calhar... mas ter esta referência... Consegues aí ver no Instagram se conseguimos achar o Instagram do António Saramago? Pode ser. Do Acho António que Saramago, de certeza eu que posso... permitem-me que eu faça aqui. Epá, eu vou enviar este agradecimento ao Sérgio, porque... ao Sérgio da Vinalda. Sérgio, este saca-rolhas foste tu que amavelmente me ofereceste este grande saca-rolhas, pá, que era o teu, era aquele que tu te fazias acompanhar da San Pellegrino, pá, e que ainda hoje o tenho, pá. Obrigado. É lindo o saca-rolhas. Isso faz quanto tempo que ele te deu? Isto foi há uns 4 anos atrás, talvez. O Sérgio ainda está na Vinalda, porque a gente ainda não conheceu, ainda teve a Sim, oportunidade. eu penso que sim. Eu penso que o Sérgio ainda está na Vinalda. É o sommelier da Vinalda, ou seja. Olha, Sérgio, um abraço para ti, pá. Não, exatamente. E aliás, agora no dia 25, próxima segunda-feira, vamos lá estar com eles à tarde. Vamos lá estar no evento. Eu não vou poder, vocês já sabem porquê. Não, mas sim. Não, tu vais. Não vou. Ok. O Eric pode ir no meu lugar. Exatamente. Bora, Eric. Bora. Então, Bora. Gravas lá, exatamente. Pessoal, não se esqueçam de seguir lá no YouTube, Instagram. Consegues achar António Saramago, Eric? Falta isso, desculpa. Só assim, vamos lá ver se achamos aqui o António Saramago. António Saramago. Aí está ele. Esse aqui, ó. Tá. Aí está ele, malta. Aí está. Sigam aí e vejam também o trabalho que ele desenvolve, grande enólogo português. Tá. Sigam a página. O senhor acho que completou, a Emília estava a partilhar connosco que ele já completou
80 e tal. Sim, sem poucos dúvida, anos. Sem dúvida. Portanto, é um senhor. Senhor. É um cavalheiro, uma pessoa muito amável, recebe muito bem. Eu já tive o privilégio de almoçar na casa dele, pá, quando estava a colaborar com a revista Paixão pelo Vinho. É uma pessoa, de facto. E a senhora, pá, cozinha muito bem. Fantástico. Aí está. É isso. Bom, muito bem. Até uma próxima. É isso, pá. Sigam lá no YouTube, Instagram, TikTok. Spotify. Nós estamos em todo lado. Nós somos é uma pandemia. Assim. Sigam lá. Nós estamos um vírus, vocês são uma virose. Estamos em todo também lado. A rolha é uma virose. Antes de tudo, um agradecimento também ao pessoal do Copo, né? O grupo o Shot, Stossberg. Grupo Stossberg, obrigado. Exato, muito obrigado. Shots Wiesel. Estamos aqui com esse patrocínio de copos. A gente está aqui na discussão ainda se é patrocínio ou se é parceria. Para mim é patrocínio, porque eles deram os copos. Para mim é parceria. Mas pronto. Exato, mas pronto. É isto. Então um abraço meus especial queridos. ao abraço. pessoal. Obrigado. Boas provas, malta. Obrigado. Boas provas. À vossa, bem-aja. Obrigado.